Olá, amigos. Boa noite. Estamos mais uma vez reiniciando as nossas tarefas, nossos estudos e reflexões nesse encontro que temos todas as noites com muita alegria, porque além de estarmos aprendendo, estamos reencontrando amigos a cada noite. Então agradecemos já antecipadamente a companhia dos amigos que estão chegando, Jane, que já está conosco também, a Laura, a Dilza, muito obrigada pela companhia. Quarta-feira, a nossa noite de trabalho no centro, tão querida para o nosso coração, e que estejamos juntos, trabalhando ainda assim, né? Da maneira que é possível. Boa noite, Tânia, Kazuko, sejam bem-vindas, Eliana. Deus abençoe a todos e vamos fazer a nossa prece como de costume para podermos então tecer as reflexões desta noite. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleçam em nossas almas a fé e a esperança. Nos fortifique no estado de saúde, harmonia e equilíbrio, para que consigamos completar essa nossa jornada terrena com dignidade. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Gil, muito boa noite, seja bem-vindo. Flávia, todos os amigos queridos que estão conosco nesta noite. Bem, hoje a nossa noite é de reflexões da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E a nossa lição é a lição de número 100, que tem como título Rendamos Graças. Boa noite, Brígida, Marcelo, muito boa noite a vocês que estão chegando também. É sempre motivo de festa para nós quando podemos estar juntos. Carol, boa noite. Vamos às reflexões, que esta página ela é encabeçada pelo versículo 18 do capítulo 5º da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, as pessoas que moravam na Tessalônica. E é a primeira carta dos cristãos dessa localidade que Paulo está escrevendo. Ele escreve 2 cartas para essa comunidade. Boa noite, Terezinha, boa noite, São Antônio, Célia, Rosângela, que Deus nos abençoe a todos. A Tessalônica é conhecida como a Macedônia, era uma província romana, mas lá com os gregos, né? Mas Roma dominava tudo. Então Paulo escreve a esse povo. A data é entre 51 e 53 depois de Cristo, que ele passa essa carta. Paulo, na Tessalônica, ocorrem fatos muito interessantes, porque ele pregou na sinagoga, que era o templo principal dos judeus. A sinagoga era o ponto alto, o ponto de encontro. E nessa pregação que ele fez, falando do Evangelho de Jesus, porque a mensagem de Paulo era de levar o Evangelho, então, nessa pregação que ele faz falando do Evangelho, Paulo consegue converter alguns judeus e um grande número dos gregos que ali habitavam. E isso ele lança nessa ocasião também, por conta disso, a fundação de uma das mais marcantes igrejas da época, a igreja tessalônica. Ela vem forte, né? Ela vem trazendo um movimento muito grande. Vamos lá, boa noite, Mara, Jaqueline, Sandra, possamos estar juntos sempre, fazendo essas reflexões que são importantes para cada um de nós. Bem, Paulo então tem esse movimento. Ele trata de orientar o povo com base nos ensinos de Jesus e converte pessoas por conta disso. O que nós vamos ver é que por conta disso, judeus movidos pela inveja, e é interessante a gente falar essa expressão, judeus movidos pela inveja, né? Parece que a gente está diminuindo, parece que de alguma forma nós estamos assim, fazendo uma crítica de nossa parte. Não, não é de nossa parte.
Esse relato com essas palavras, com essa visão, está no próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 5, na Bíblia. Então não somos nós que estamos dizendo da condição de inveja de alguns judeus que viviam em Tessalônica, por conta desse convencimento de Paulo e arrebatamento das pessoas para a doutrina do Cristo. E eles então, movidos pela inveja, eles acabam se revoltando, causam revolta na cidade de Tessalônica e iniciam uma perseguição contra Paulo e os seus seguidores. Então eles vão ali iniciando essa perseguição e Paulo foge durante a noite, porque se fosse pego ele seria morto mesmo. Qualquer coisa era motivo para tratar de sentenciar a pessoa, arranjaria uma desculpa e a sentença era sempre a morte. Vamos lá, boa noite, Rosana Terashima, que hoje está fazendo aniversário. Eu acho que, como eu disse, a Rosana renasceu depois de tanta UTI e está entre nós, graças a Deus. Então, 2 motivos para comemorar esse aniversário. Parabéns, Deus abençoe, com muita saúde, que é o que a gente espera para todos. Maria Adão, boa noite. Vera, Cidinha, boa noite, amigos. Bem, a gente faz essas pausas, né, da nossa conversação, porque é importante vermos esses amigos juntos, participando e reencontrando a cada noite. Mas voltando então a Paulo, por conta dessa perseguição, ele foge e depois ele é avisado pelos seus da situação, como se encontra em Tessalônica. E ele é acusado de traição contra César. Claro, eles tinham que arranjar um meio de dizer que ele tinha cometido algum crime. E a traição seria contra César, e ele vai para Bereia, uma outra cidade. Mas logo que ele chega em Bereia, Paulo não tinha muito jeito mesmo, o jeito dele era irrequieto, ele tinha pressa de pregar, de ensinar, de passar a mensagem de Jesus. Então, logo que ele chega em Bereia, ele já começa a pregação do evangelho. E lá, claro que muitos aceitam a ideia e aqueles outros olham com maus olhos. E aí já vem o reflexo da Tessalônica, que praticamente o expulsou. A Bereia tenta fazer a mesma coisa. Ele era esse sempre perseguido, né, por conta das suas ideias. E hoje, o que seria a cidade Tessalônica, ela chama Salonica, existe, né? E é a segunda maior cidade da Grécia, ela só perde para Atenas. Então vejo que se aquela época era um reduto de pessoas, um local muito bom, né, de pessoas bem postas, a cidade cresceu de tal forma que Atenas é como uma São Paulo, e nós vamos ver a Salônica como a segunda cidade da região. Então era um núcleo importante do cristianismo nascente. Qual é o propósito desta carta a esses cristãos da Tessalônica, né, dessa igreja tão forte que surge? Era encorajar cada irmão da Tessalônica, e porque mediante as perseguições, porque qualquer comunidade que iniciasse as suas atividades, ela acabava sofrendo perseguições. Eles não queriam que o cristianismo vigorasse, né, que as ideias do Cristo pudessem propiciar mudança nas pessoas. Assim, ela então, ele tem uma palavra de incentivo a esses amigos. E uma segunda proposta dessa carta dele é exortar acerca desses preceitos fundamentais da prática cristã. Então, relembrar, falar do que seria a prática cristã. Ele vai trabalhar isso. Com que intuito enaltecer esses preceitos da prática cristã? É interessante que não são preceitos do conhecimento, né, vamos dizer, da mensagem do Cristo. Não, mas é uma exortação à
prática desses ainda poucos conhecimentos que eles tinham, mas é aí que ele trabalha para um convite à mudança, à prática, que nós somos convidados até hoje a fazer. Até hoje nós estamos convidados a fazer essa mudança, e é essa mensagem de Jesus, que possamos deixar o homem velho e chegarmos a esse homem novo, o verdadeiro cristão. Então ele exorta isso, né, a cumprir esses preceitos fundamentais, os básicos da prática cristã, em favor do crescimento e do aperfeiçoamento das verdades. Verdades que foram trazidas, revelações trazidas por Jesus. Então, era preciso agora, através dessas verdades de Jesus, dos ensinos de Jesus, propiciar o crescimento da criatura e o aperfeiçoamento de tudo isso que Jesus tinha trazido. E também de serem criteriosos na forma como recebem a pregação e o ensino. E esse é um recado importante para nós, de sermos criteriosos com aquilo que recebemos em forma de pregação e de ensino, seja de que aspecto for. Não é porque alguém falou alguma coisa que nós vamos comprar como uma verdade inconteste. Nós temos que usar um crivo para ver se aquilo merece o nosso crédito. Kardec já dizia que era preciso saber se era verdadeiro, se era bom, né? Se é verdade, é bom e é útil. Então, de tudo que a gente recebe, se nós pudermos manter esses crivos, se é tido como verdade, mas é bom e é útil, nós podemos tomar para medida do nosso caminhar. Vamos ver o Gil dizendo, neste mundo tentar fazer o bem, ajudar alguém, falar coisas boas, você é perseguido e maltratado. Pois é uma condição natural do mundo ainda. Menos hoje do que no passado, até o próprio maltrato, especialmente na nossa cultura ocidental, é menos grave, porque ainda as questões religiosas em outros locais do mundo levam mesmo a maus tratos violentos, até com mortes. Graças a Deus, aqui no Brasil, com tudo que o brasileiro apronta, com tudo que faz, não temos essa cultura. Mas, sim, existe um olhar enviesado, existe uma má palavra, existe o mau sentimento, existe o desdém, existe o fake em cima de tudo isso. São comportamentos humanos ainda, porque o homem, a pouco e pouco é que ele vai se purificando. Talvez o que falte para essa purificação ser um pouquinho mais acelerada é exatamente o que Paulo propunha nesta carta, que era a prática dos ensinos ou das verdades trazidas por Jesus, pelo menos para os cristãos, evidente. Para aqueles que se dizem cristãos, se ainda tem esse comportamento de maltrato, de má palavra, qualquer coisa nesse aspecto, se ainda se comportam assim, é porque estão muito longe desta prática dos ensinos de Jesus, como era a proposta de Paulo para o povo já naquela época, 52 depois de Cristo. Nós estamos a 2021, né? Do nascimento do Cristo, ali era 52 depois dele, aqui já é 2021 e ainda temos essas dificuldades. Mas antes era a morte certa. Agora ainda dá para má palavra e a gente contornar. E se nós formos nos preocupar muito com aquilo que pensam ou que dizem da nossa pessoa, né? É bem a música, desde que diga, que pense, que fale. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, não é assim a música? Porque é a verdade, se nós formos dar muito ouvidos a essas críticas, a essas maldades, esses olhares atravessados, as brincadeiras, nós não vamos fazer nada.
Nada. Se queremos fazer alguma coisa melhor de nossas vidas, vamos em frente. Não dê muito ouvidos. Há uma expressão que diz fazer ouvidos de mercador. Por que ouvidos de mercador? Porque no mercado é um falatório só, né? Os mercados de épocas passadas, especialmente, o povo gritava preço, falava e tal, e você passa. Você não se preocupa com aquilo que estão falando. E Jesus já dizia, né? Os cães ladram e a caravana passa. Então a caravana sabe para onde vai. A caravana tem destino, tem objetivo, tem tarefa. Os cães estão à margem do caminho. Eles ladram o tempo inteiro. E aí a caravana vai passando. Então para nós é a mesma coisa e por isso temos que então ter todo o cuidado. Vamos lá, Lourdes, Silvia, Regiane, boa noite, que eu não disse. Vamos ver quem é mais que eu não disse, Cláudia Regina, Terezinha, Cindy, esses companheiros todos eu não havia cumprimentado ainda, mas sejam todos muito bem-vindos para a alegria desse nosso encontro. Muito bem, Paulo então tem esse propósito de fortalecer as pessoas, de encorajar diante das dificuldades, que é isso que nós estamos conversando, que o Gil posicionou, e verdadeiramente nós temos que ter coragem, porque os obstáculos surgem, as pessoas se encarregam de colocar obstáculos assim. Aquele que não faz se ocupa muito em colocar obstáculos para aquele que deseja fazer. Então nós temos que ter coragem de vencer tudo isso e saber da necessidade dessa prática cristã para todos nós. E para o nosso uso pessoal, era aquele recado de que sejamos criteriosos sobre os ensinos que nos chegam. Então, lá vou eu com a minha mãe, né? Minha mãe diz, o papel aceita tudo. As pessoas escrevem o que querem. Nós temos literatura de todos os tipos. Muitos ensinos chegam até nós. Mas são bons? São úteis? São verdadeiros? O papel aceita tudo. Nós é que temos que nos tornar criaturas mais seletivas, mais conscientes de fazermos, então, o melhor por nós mesmos. E corrigir o entendimento dos Tessalonicenses sobre a questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque havia um entendimento dessa volta com algumas fantasias, e Paulo corrige, porque o retorno do Cristo, a sua presença entre nós, está na razão direta do quanto vivermos os seus ensinos, estarmos com ele, aí ele estará em nós, terá voltado para nós. E então vem este versículo no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele falava aquelas criaturas, em todas as dificuldades dai graças, em todas essas formas de agir, dai graças, em tudo que vos acontece, dai graças, quer dizer, agradeça, eleve o pensamento a Deus, entendendo que é a vontade de Deus para todos nós. E que se algo está acontecendo em nossas vidas, especialmente quando não procuramos, e algo vem até nós, seja bom ou seja ao nosso ver ruim, naquele instante, que nos frustre, que nos dê insatisfação, qualquer coisa desse tipo, vamos ainda assim agradecer. Porque às vezes aquilo que aos nossos olhos naquele momento não é uma coisa que nos agrada, é algo que está nos poupando de dificuldades muito maiores pela frente. Muito maiores do que nós poderíamos imaginar. Porque aquilo que vem de Deus nada de ruim pode vir. Tudo que vier de Deus, né, que seja dessa possibilidade da vida trazer até nós, não pode ser nada ruim, porque se fosse, Deus não seria Deus e não seria o amor supremo, a bondade suprema, a sabedoria suprema. Pai, como Jesus o chamou com letras maiúsculas.
porque ele estaria castigando um filho inocente. Então não podemos admitir, e é isso que Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mesmo as dificuldades estão fazendo parte de... Existe uma razão qualquer que, por hora, não estamos entendendo, mas elas têm uma razão de ser no nosso existir. Vamos lá, boa noite, Terezinha, Regiane, eu já falei, Silvia, sejam bem-vindos. Emmanuel vai fazer o comentário em cima deste versículo: em tudo dai graças, né? Porque esta é a vontade de Deus, e ele dizia: em Cristo Jesus para nós. Então é interessante essa expressão, Cristo Jesus. Cristo, nós sabemos que é o iluminado, né? Então, nesse ser iluminado, que conhecemos com o nome de Jesus, tudo que vem dele para nós é uma razão normal. Emmanuel começa alertando sobre várias coisas na vida, várias vivências, várias experiências, várias situações que nós poderíamos até ter como ruim, né? Para que serve isso? Quantas vezes a gente não pergunta, mas por que Deus criou isso? Serve para nada. No nosso olhar, naquele instante, nós poderíamos dizer, não serve para nada. Então ele vai dizer assim: a pedra, porque a gente pode dizer, a pedra, uma pedra impedindo o meu caminho, uma pedra dificultando isso, aquilo. A pedra segura, ela segura o solo, ela precisa existir, segura o solo arenoso, porque a pedra também é um tipo de solo, mas segura o solo arenoso, dá equilíbrio. Então a pedra segura, existe uma razão. O espinho previne, porque quando nós colocamos a mão numa planta que tem espinhos, esbarramos e sentimos uma cutucada, imediatamente nós tiramos a mão. Previne que eu pudesse pegar por inteiro, previne que eu pudesse tocar, encostar por inteiro, pisar, me enroscar naquela planta. Então, uma cutucadinha é o suficiente. E a gente às vezes xinga, olha, ai que horror, imagina um espinho também nessa planta. Mas exatamente, a planta pode ser uma planta venenosa, uma planta que não é ideal para nós, e portanto, nós teríamos sim que nos poupar dela. O fel remedeia, o fel é o amargo. Quantas vezes nós já ouvimos dos antigos, dos nossos antigos, a respeito de que remédio bom é amargo, o amargo é que cura. Ele remedeia, ele faz remédio. Aquilo que é amargo para nós, ele é saudável no fundo. O fogo refunde porque ele junta metais, ele refunde metais, ele é útil nesse sentido. Tudo isso que poderia ser ruim, que de alguma forma usado de uma forma indevida seria ruim, mas olhado da maneira correta é algo que nos beneficia. O lixo fertiliza o solo, faz o humus, fertiliza o solo. É importante o lixo saudável, porque quando nós vemos esse lixo, que é o descarte de materiais plásticos, vidros, etc., que nós deveríamos, por educação, fazer uma coleta seletiva em nossos lares, né? Tendo aquele lixo que vai para o reciclado e o outro que é orgânico e vai recompor a natureza, e esse reciclado não foi aquela criação primeira de Deus, é a criação do homem usando a sua inteligência. Então nós respondemos por isso e precisamos cuidar. Mas o lixo orgânico, ele fertiliza, não é agradável o seu cheiro, não é agradável a sua imagem, mas necessário para o adubo da terra. O temporal purifica a atmosfera e nós temos receio do temporal, são raios, ventos, chuvas fortes, mas elas são necessárias porque elas vão fertilizar a terra. E não só fertilizar a terra, nós sabemos que ela limpa a nossa atmosfera, uma atmosfera muito carregada de partículas que podem provocar doenças. Então, quando vem um temporal, o ar fica mais leve, limpa
Também, espiritualmente falando, nós sabemos que os temporais com raios, com trovões, né, aqueles grandes temporais, afastam hordas de espíritos inferiores, fazem com que eles se recolham às suas furnas e deixem a humanidade daquele local em paz, porque eles têm medo desses temporais. Então, para tudo isso está servindo essa força da natureza. O sofrimento redime. Quando a pessoa passa por um grande sofrimento, ela começa a olhar a vida de outra forma, a se reajustar com a vida, a reencontrar um caminho diferente para o seu existir. A enfermidade adverte. Então, quando de alguma forma nós adoecemos, ela está nos advertindo daquele comportamento que não é um comportamento legal, não será bom para nós, né? Ele pode ser lícito, nós podemos nos comportar assim, mas não é o que seria o ideal para nós. Ela adverte que é hora de frear, é hora de pensar diferente, de proceder num caminho diferente. Então a enfermidade é um freio, ela vem nos advertindo. A gente pode reclamar, né, de uma doença, de uma enfermidade qualquer, nós podemos e sempre reclamamos. Claro, ninguém gosta de estar num estado de enfermidade, mas ela é uma advertência à criatura. O que é que você está fazendo que seu corpo perdeu tanto do vigor, das defesas próprias? O que é que está faltando você fazer para se manter mais equilibrado dentro da situação? E advertência até na maneira de viver, né? O caminho nós estamos seguindo. E o sacrifício enriquece a vida. E aí não precisamos ir aos sacrifícios físicos. Existem aqueles sacrifícios, até o da língua, né? De segurarmos, frearmos um pouquinho a nossa língua, e isso com certeza o resultado será muito positivo para a nossa vida. Então o sacrifício, ele enriquece a nossa vida sim. E a morte renova sempre. No livro dos Espíritos, quando estamos estudando a terceira parte, que fala das leis morais, existe uma lei que é a lei da destruição. Está lá, faz parte das leis de Deus a destruição. Mas no sentido de nós termos uma destruição para renovação. Destrói-se aquilo que não está atendendo a necessidade, destrói-se aquilo que fechou um ciclo de validade, o tempo de validade se acabou, então ocorre a destruição para haver uma renovação. O Gil está dizendo que o Brasil é o país tem mais raios, é verdade, no mundo é o local que cai mais raios, daí ser a pátria do Evangelho. Pois é, Gil, eu acho que também a população no Brasil, a população encarnada e desencarnada, né, dessa terra brasileira, tem muitos que precisam da chibata dos raios e trovões, né, para se acalmarem, para se recolherem, para não fazerem tantas loucuras na face da terra. Bem, então voltando, Emmanuel está falando da morte que renova sempre. E aí nós vamos, só para que a gente perceba isso, uma semente, para germinar, ela precisa morrer. Ela deixa de existir como semente, se rompe, se transforma inteira para surgir um novo vegetal. Ela morreu, ela se acabou, ela deu a sua vida de semente para ser agora um vegetal. Então a morte ela renova sempre. O ser humano cujo corpo morre por conta, seja de doença ou acidente, seja o que for, mas é o seu tempo de retorno, ele se renova como espírito, deixando aquele corpo que não atende mais para
se experienciar no mundo espiritual e ter uma nova oportunidade reencarnatória mais à frente. É a renovação da população, é a renovação das espécies na face da Terra. Muitas espécies que já existiram morreram, feneceram, para só então surgirem novas espécies a partir dali. Então a morte é sempre uma renovação, é sempre uma mudança que acontece. E continua Emmanuel a dizer: aprendemos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Quer dizer, é preciso aprender isso, por tudo isso que nós estamos vendo, que aos nossos olhos muitas vezes não nos agrada, não aceitamos com muita facilidade, seja a pedra, o temporal, o sacrifício, a enfermidade, a morte, são coisas dolorosas para o ser humano. E essas coisas dolorosas que não nos agradam de imediato, elas têm uma razão de ser. Elas não acontecem aleatoriamente, não é um acaso. E por conta disso, nós vemos que Emmanuel nos dizer, aprendamos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Muitas bênçãos. E aí ele vai citar: bom é o calor que modifica. Porque o calor, o gerar calor através do fogo, através de qualquer indução que gere calor, ele modifica o que está sendo exposto a ele. Esse bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. Às vezes nós dizemos: nossa, mas esfriou tanto, olha, os estados nossos aqui do Brasil no sul que gelam, né? Literalmente gelam. Então o frio ele conserva as coisas, o calor modifica as coisas, modifica estruturas. Por conta disso, os dois são bons, cada um aplicado dentro da necessidade, ambos serão bem-vindos. Dentro da necessidade de alguma situação, seja o que modifica ou seja o que conserva, será bom para aquilo que precisa ser modificado ou aquilo que precisa ser conservado. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Então as duas coisas têm função. A alegria, sim, é um estímulo a continuar, e dão os parabéns, e vem os abraços, os cumprimentos, e alegria por poder fazer, por poder participar, por realizar alguma coisa. Isso tudo é um estímulo para seguir adiante, para fazer melhor. Quantas vezes nós vemos assim, até no reino animal, hein? Não se aplica só ao reino nominal. Mas, por exemplo, um cachorrinho, né, que está sendo educado para o seu comportamento. Qual é o processo que é usado? Ele atende a um comando, o que ele recebe? Um petisco de compensação. E ele fica todo alegre e feliz porque recebeu isso. Então ele vai querer repetir aquele ato que era o comando, para toda vez se repetir, ganhar o petisco e ficar alegre e feliz com o seu dono. Então, a alegria é um estímulo para todo mundo. Se é para um animal, é para uma criança, quando a criança faz uma tarefa e a pessoa vem e festeja aquele evento, porque ela venceu uma dificuldade. Quando ele festeja esse evento, é uma alegria para a criança e é um estímulo para ela continuar. Ela quer continuar recebendo afago, ela quer continuar recebendo aplauso, faz parte da alegria. Então a alegria é um estímulo. Mas ela é irmã da tristeza. E a tristeza é a dor, né? Ela é irmã dessa tristeza que causa dor, que é a que nos aperfeiçoa. A dor nos aperfeiçoa. A dor é a rédea, é o cabresto curto, é o que nos faz mudar a direção, é o que faz nos buscar
solução, alívio de tudo isso, nos aperfeiçoa. Então, uma é estímulo, a outra serve para o nosso aperfeiçoamento. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É por isso aquela história que nós já comentamos várias vezes, mas que vale sempre a pena a gente lembrar do sábio à entrada de uma cidade. E ele está ali com o seu discípulo quando passa um viajante e diz: como é essa cidade? O sábio não responde como a cidade é, ele simplesmente diz ao viajante: como era a cidade que você deixou? E o viajante diz: era um horror. Pessoas maldosas, pessoas antipáticas, e faz um punhado de depreciação da cidade que ele viveu. O sábio se nem entre, porque aqui são assim também. Então o viajante já nem entra, vai embora procurar outra cidade para viver. Não demora muito, vem outro viajante e pergunta para o sábio, ali na entrada da cidade: como é essa cidade? E aquele sábio assim: como era a cidade que você deixou? Uma beleza. Nossas pessoas simpáticas, prestativas, e enalteceu as pessoas que moravam na cidade que ele deixou. O sábio disse: então você é muito feliz. Entre, porque aqui as pessoas também são assim. São prestativas, são alegres, são festivas, receptivas. Entre, você vai se agradar. O ajudante do sábio, o aprendiz, esperou um pouquinho, aquele homem entrou e disse para o sábio: olha, não entendi. Para um, o senhor disse que a cidade é ruim, que as pessoas não servem, que elas são maldosas. Para o outro, o senhor diz que é tudo uma beleza, que tudo funciona bem, que tudo dá certo. Não estou entendendo. Ele disse: meu filho, acontece que cada um vê a vida com seus próprios olhos e interpreta tudo à sua própria maneira. Então, aquele um vai sempre encontrar pessoas difíceis, pessoas ranzinzas, enquanto ele não mudar a si mesmo. A hora que ele mudar, ele verá diferente. E aí tudo será muito bom. Então, as coisas dependem, é o que Emmanuel posiciona, e o Gil disse aqui: tudo está dentro da gente. Emmanuel está dizendo, é a cegueira íntima. É a cegueira íntima. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça que nos encontramos. Nós estamos, tá? É difícil, mas esse país e tudo como é que é, e é porque é a crise, é porque é pandemia. Se nós olharmos, a pandemia é mundial. Crises econômicas, todos os povos na face da terra seguem. Nós temos aqui possibilidades que muitos povos não têm. Nós temos aqui, mesmo diante de toda a crise, nós temos solidariedade das pessoas umas para com as outras, nós temos órgãos, né, institutos que providenciam, as religiões que providenciam ajuda ao próximo. Muitos locais não têm. Muitos locais a dificuldade é extrema. Nós temos fartura, sim. Mas tem muita gente passando fome, sim, tem mesmo. Mas sempre temos uma possibilidade diferente de outros. Por isso que é chamado o celeiro do mundo. Nós estamos vendo que o Brasil é um grande produtor de alimento para o mundo. Pensem que no mundo já tem países que não têm condição de produzir alimento para todos os seus. E estão dependendo daqueles que ainda têm solo fértil, sol, calor, possibilidade de produção para sustentar outras e outras e outras nações. É isso tudo que nós temos que pensar. Nós temos essa liberdade de podemos estar aqui conversando, falando, e
esse vídeo, quantos estão assistindo, quantos vão assistir, e até hoje não fomos censurados em nada. São mais de 200 vídeos de estudos que nós já fizemos. Mais de 200 nessa temporada. E não fomos censurados em nada, continuamos fazendo livremente. Isso é uma bênção. Não é assim que acontece em todos os lugares do mundo. Então, roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É um celeiro da graça. Quando Jesus diz a respeito dos nossos olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará mau. Jesus dizia exatamente isso. Tudo está dentro de nós e a forma como estamos olhando. Se ainda o nosso olhar é o olhar crítico, é o olhar de desesperança, roguemos a providência celeste suficiente luz. Está nos faltando luz interior. Está nos faltando luz para que os nossos olhos consigam identificar todo o bem que nós temos nos cercando. Toda a ajuda que nós temos nos cercando. Para que a gente consiga identificar isso, né? As possibilidades desse celeiro de graça em que nos encontramos. É interessante, estávamos comentando um dia em casa a respeito, né? Muitos países, para plantar, muitos países têm luz suficiente, mas não tem calor, não tem água. Outros têm água, mas não tem luz suficiente, não tem o calor suficiente. Outros têm tem calor, tem água, mas não tem espaço, não tem terra suficiente. E nós estamos nesse país tão abençoado que tem tudo isso para dar certo. E se ainda não está como deve ficar, é porque talvez nós estejamos falhando. Nós não estejamos cuidando devidamente e nos comprometendo com atitudes melhores nessa terra abençoada, para que ela se torne esse celeiro do mundo que todos esperam que seja e que já se faz assim. E já aqui, Emmanuel estava nos falando que Deus nos dê luz nos olhos para identificarmos o celeiro da graça em que nos encontramos. Tudo é para pensar, gente. Nós precisamos avaliar, reclamamos bastante, sim. Por causa da vacina, reclamamos. Considere 210 milhões de pessoas que precisam ser vacinadas. Mas o Chile vacinou tudo ótimo, ele tem 8 milhões. Menor que a cidade, menor que São Paulo. Tudo isso nós temos que pensar. Muita coisa sendo feita, há possibilidade. E talvez se nós reclamássemos menos e fizéssemos mais da nossa parte, onde estamos? Não estamos com encargos públicos de dar solução à vida no país. Não é isso, nem no mundo. Mas onde estamos? O que é que nós estamos fazendo de melhor em torno de nós? O que é que nós estamos colaborando em torno de nós? Se eu não posso fazer nada, absolutamente, eu não tenho como me movimentar, eu posso fazer oração por todos. E essa oração vai levar uma energia nova para todos os corações, para todas as criaturas e para esse éter, esse espaço onde respiramos, com uma qualidade muito melhor. O Gil disse, mas veja o povinho, né, que temos, nós, ele põe, nós. Não é bem o povinho, nós. Cada um está na reencarnação que precisa para aprender e para colaborar, para retificar os maus usos do passado. Então, se estamos aqui, é aqui o nosso lugar. Sabe aquela ideia, é preciso florescer onde o Senhor nos semeou? Pois é, fomos semeados aqui. Então, a nossa obrigação é florescer. O nosso trabalho é todo pessoal.
Eu não posso florescer pelo outro, eu não posso fazer o outro florescer, eu só posso florescer a mim mesma. Da semente colocada, a possibilidade das estruturas que vão me tornar algo melhor e vou florescer numa condição melhor. É preciso florescer onde Deus nos colocou. Estamos aqui por alguma razão. E a razão maior sempre na reencarnação é aprender, reajustar e colaborar. É assim que nós estamos amadurecendo, estamos crescendo. Então existem razões e a gente tem que agradecer a Deus sempre, porque a possibilidade é agora. É agora. Não sabemos para frente. Não sabemos. Muitas vezes, nos nossos estudos, eu comentava com os companheiros, né? Eu falei, na próxima, vocês vão ver, nós vamos reencarnar lá por terras distantes do Afeganistão, vamos reencarnar lá numa terra assolada pelas guerras, que vai estar sendo reconstruída. Aqui foi fácil. Aqui nós recebemos a estrutura. Aqui foi a escola. Para lá, na próxima reencarnação, vai ser a hora da prática. Nas dificuldades que se apresentarem, é que nós estaremos na prática daquilo que, como espíritos, já aprendemos. E assim estamos aqui, aguardando, né, todas essas vivências e a melhoria de nós mesmos. Emmanuel continua a nos falar, né? É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe favor divino. A nossa cegueira interior, como o Gil tinha falado, é que não nos deixa ver a luz no fim do túnel, não nos deixa ver coisas melhores e faz então com que a gente se perca nesses obstáculos do caminho. E aí nós nos lembramos de uma outra historinha de um rei que tinha lá um filho, era um jovem príncipe, e ele disse, ele disse ao príncipe e disse a todos no reino que havia uma grande pedra na estrada. E quem conseguisse, né, passar, remover aquela pedra, haveria de ter lá, receber um prêmio. Né? E todo mundo então ficava aguardando para ver quem conseguiria remover aquela pedra, quem conseguiria fazer algo diferente com ela. E ninguém conseguiu. Então voltavam para o rei, não conseguisse, então não tem prêmio. Não consegui, então não tem prêmio. Até que um dia, um jovem, usando a sua inteligência, colocou alavancas e moveu aquela pedra. E embaixo daquela pedra tinha uma arca de tesouros. Não era com o rei que tinha que voltar e pedir o prêmio. O prêmio estava no esforço e na inteligência que fosse usada para mover aquela pedra. E assim, muitas vezes na vida, nós ficamos procurando os valores fora do ponto da dificuldade. E às vezes o grande tesouro está em movimentar este ponto da dificuldade para encontrarmos um tesouro maior, algo que valha muito a pena o nosso esforço. E às vezes também nós não entendemos bem qual é o recado. E aí nós vamos lembrar de outra história. Olha, hoje nós estamos com todas as histórias em dia. Mas é uma outra historinha, são curtas, dá pra gente ilustrar bem o raciocínio. De que um jovem fora visitar um sábio e ele morava numa vila e foi até o sábio dizendo, olha, eu queria muito que as pessoas me valorizassem, eu queria muito me tornar uma pessoa bonita, uma pessoa forte, uma pessoa poderosa. E aí o sábio disse assim, meu filho, é fácil, você empurre a pedra. Havia uma grande pedra próxima à casa do sábio. E ele disse assim, empurre a pedra. E o jovem ia lá, empurrava, todo dia ele ia lá
e empurrava aquela pedra, e nada, a pedra não se movia, e era a condição para ele adquirir tudo aquilo que ele sonhava. E passado um tempo, o jovem disse, olha, eu não vou mais fazer isso, porque o senhor disse que se eu empurrasse a pedra, o que eu queria iria acontecer, de me tornar uma outra pessoa. E até hoje eu venho todos os dias, faço isso todos os dias e nada mudou. Esse sim, venha cá um pouquinho. Havia um lago muito tranquilo, próximo ali. Ele disse assim, olha no lago. O lago estava como um espelho. E o jovem olhou naquele lago e fez um ar de estranhamento. Ele disse, o que que houve? Ele disse, nossa, eu estou diferente. Disse, pois é, eu disse para você empurrar a pedra, eu não disse para você mover a pedra, porque ela é inamovível para a sua força. Mas o fato de empurrar a pedra iria fazer de você um homem mais forte. Olhe para os seus músculos, olhe para o seu corpo, olhe para a paciência que você adquiriu simplesmente por empurrar a pedra. Então, há pedras, muitas vezes, em nossos caminhos inamovíveis. Mas o fato de estarmos lidando com ela todo dia, a todo momento, na ânsia de fazer algo diferente, nos torna criaturas diferentes. E assim, nós vamos seguindo. Então, Emmanuel continua a dizer, né? Ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Então, às vezes, nós temos sim, expressamos um desejo nobre, uma coisa boa, mas eles preparemos-nos, quando queremos isso, para recolher as lições que nos cabe aproveitar, quando temos esse desejo de fazer alguma coisa, a fim de realizá-lo. Então, olhemos todas as lições que nos chegam, a fim de realizar esse desejo nobre, segundo os propósitos superiores que regem os destinos. Porque tem os nossos propósitos, tem os propósitos superiores que dizem da nossa possibilidade ou não de realização, do quanto aquele esforço é válido para nós, enfim. Existem situações de resgates, de comprometimentos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Porque às vezes a gente quer, né, diante da dificuldade, a gente vai, ai meu Deus, me livra disso, me livra daquilo, por favor, produz isso, que os bons amigos espirituais não me faltem, que eu possa, né, ser atendida na minha súplica, no meu desejo. E o que ele está dizendo? Nem sempre a ajuda dos céus vem na forma do manjar celeste, fácil de digerir. Às vezes a ajuda vem exatamente pelas formas mais difíceis, né, mais elaboradas de se conseguir superar uma dificuldade qualquer. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Aquilo que nós já dissemos e falamos sempre. Ah, meu Deus, me dê paciência. Nós queremos assim, num passo de mágica, de hoje para amanhã, eu amanheço uma pessoa muito boazinha, muito paciente, muito cordata, fácil. Mas isso não acontece. Eu só me tornarei essa pessoa boazinha, cordata, né, paciente, através do exercício constante, diário, com pessoas que exigem de mim a paciência, que exigem de mim a bondade, que exigem de mim a tolerância. É só assim que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Por isso que ele coloca comumente a ajuda dos céus aparece na feição de recurso menos desejável. Eu não queria essa pessoa que me irrita, eu não queria essa pessoa que me provoca, eu não queria essa situação que me tira do sério, mas exatamente por isso, por enfrentar estas situações, é que eu consigo ir dominando a mim mesma e modificando o meu modo de ser. Não tem outro caminho. Lembremos-nos, porém,
de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Então uma pessoa às vezes está se afogando e se joga uma boia, né? Uma corda, uma boia, e a pessoa se debate, a pessoa ou alguém se aproxima. Quantas vezes alguém para salvar a vida, né? Um guarda-vidas se aproxima, vai nadando, se aproxima para resgatar essa pessoa que está se afogando, e a pessoa se debate tanto e se agarra tanto nele que vão os dois. Muitas vezes é preciso um golpe rude, como está aqui, para desnortear, para apagar um pouco a pessoa, para ela poder ser resgatada em segurança. Porque senão ela dará muito trabalho e vai colocar em risco a vida do outro que está ajudando naquele momento. Muitas vezes é preciso isso para poder realizar a ajuda. Então ele vai concluir a sua parte de raciocínio, que é uma página para nós refletirmos, né? Em tudo dai graças, refletirmos nas situações da vida, onde ele diz: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, por tudo. Tudo está fazendo parte do nosso aprendizado. Tudo está fazendo parte da nossa necessidade. Rendamos graças por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo nosso Senhor. Santificante procura da vontade divina. Jesus nos mostrou muito disso. E a nós só resta observar um pouquinho mais e entender a vida como ela se apresenta. Bem, nosso horário também está chegando ao fim. Hoje, nossa quarta-feira, dia da nossa água. Então vamos pedindo que Jesus e os bons amigos espirituais, que a corrente de médicos do espaço possa colocar em nossas águas os fluidos que necessitamos, curativos, calmantes, fortificantes, para que desta forma consigamos o equilíbrio que precisamos a fim de continuarmos a nossa jornada. Abençoa, Pai, as águas que estão à cabeceira dos doentes, para que eles possam ser reenergizados, curados, e assim consigam continuar a sua trajetória. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, hoje quarta-feira, a nossa prece a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, um espírito de luz que entendeu a vida e que em tudo dava graça. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar e esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui com as reflexões da obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles. Muita paz, muita luz, bênçãos,
a todas as famílias, a todos os lares, a todas as criaturas, a toda esta humanidade, mas muito especialmente àqueles governantes de todas as nações deste mundo, para que a paz se estabeleça e a luz se faça e a bondade nos corações resplandeça. Até amanhã, se Deus quiser.